Capítulo 16. A queda. Onde estamos? Sussurrou Lili para Ran-El, embora ninguém pudesse ouvi-los. Dentro do Éden, perto do centro. Olhe. O cantor apontou para 3 vultos que andavam pela grama, não muito longe dali. Que agora são 2, se aproximam, e com eles vem a serpente. O que a serpente está fazendo aqui? Perguntou ela, logo depois adivinhando a resposta. Adão a convidou, não foi? Ran-El não precisou responder. Enquanto o grupo se aproximava, Lilith os observava com atenção, especialmente Eva. A jovem andava com ar confiante ao lado de Adão, um pouco mais alta e mais negra do que ele, magra, de ossos finos com uma postura majestosa. Também estava nua, com exceção da luz incandescente que caía em cascata ao seu redor, respondendo a cada movimento seu. O homem não parecia muito mais velho, e a expressão em seu rosto era distante. Mesmo quando sorria, uma ponta de tristeza todava seus olhos. Lilith tinha notado a mesma coisa nos olhos de John, mas John não era Adão. Ran-El, um dia você será um guardião. Essa seria uma honra inimaginável. Espero que seja você quem eu virei a servir. Não serei eu, mas alguém que é digno. Ela se surpreendeu ao se referir a John dessa maneira, mas naquele momento parecia verdade, apesar do que Simon lhe dissera. Adão não estava retribuindo a atenção da jovem que claramente o adorava. Eva fez uma pergunta, mas Adão não a ouviu ou a ignorou de propósito. Ela repetiu o que disse, mas só conseguiu uma reação dele depois de tocá-lo no ombro. A serpente dava a impressão de estar maior. Ela deslizava pelo solo do jardim como se não tocasse. De repente, se deteve e sumiu na floresta. No instante seguinte, surgiu bem na frente de Lilith. Ran-El deu um passo à frente como se quisesse protegê-la, mas Lilith o afastou e manteve-se firme enquanto o animal se aproximava. O veneno que queimava em suas veias reagiu à presença dela, pulsando debaixo de sua pele. A serpente usava uma coroa com nichos para 12 joias, mas 3 delas estavam faltando. O que significa essa coroa? Perguntou ela. Não combina com você. Foi um presente de Adão, por aceitar seu domínio. Oscilando para trás e para frente, a serpente esquadrinhou Lilith, parando a centímetros de distância dela. Depois de um tempo, constatou: você não pertence a esse lugar. Você também não, retrucou Lilith em tom de desafio. Estou aqui a convite de Adão, o rei de toda a criação, filho de Deus. Você é um dos rebentos de Adão. Está no lugar certo, mas na hora errada. Quem é você e o que está fazendo aqui? Meu nome é Lilith, mas não sou ninguém. Ninguém está aqui para impedir você. Charadas? A serpente recuou, depois se aproximou novamente. Ouça, pequenina, tenha cuidado onde pisa, e não se meta onde não é chamada. Isso é uma ameaça? Não contra você. Você não tem importância alguma. Não tenho nada a perder, devolveu Lilith. O que você tomar de mim, que ainda não tenha sido roubado. Isso não me interessa. Não preciso de nada que você tenha a oferecer. Você não é nada, não é ninguém. Com essas palavras, a criatura desapareceu, ressurgindo atrás de Adão e de Eva. Os dois haviam parado em um descampado. Leve-me até lá, disse ela para Ran-El. Preciso ouvir o que eles estão falando. No instante seguinte, ela estava parada a poucos metros dos 3, que olhavam para uma figueira carregada de frutos. A serpente fitava Lilith diretamente, mas se dirigiu a Eva. Por acaso Deus falou com você e lhe disse que não deve comer de todas as árvores do jardim? A pergunta surpreendeu Eva, que olhou para Adão. John havia contado para Lilith que essa conversa havia ocorrido entre Deus e Adão, e não entre Deus e Eva. Adão indicou com um gesto que a mulher deveria responder.
Podemos comer os frutos de todas as árvores, menos dessa que está no meio do jardim. Ela indicou a árvore com a cabeça. Sobre esta, Deus alertou: se comerem desta árvore ou tocarem nela, vocês morrerão. Adão assentiu em silêncio. Eva sorriu, satisfeita com a resposta. Afinal, tinha sido exatamente assim que Adão lhe ensinara. Garanto que vocês não morrerão, declarou a serpente. Eva arregalou os olhos. Que coisa espantosa de se dizer, pensou Lilith. A criatura não estava fazendo uma insinuação velada, mas uma acusação direta contra a bondade de Deus. Aquela coisa tinha chamado Deus de mentiroso? Eva virou-se de volta para Adão, desta vez aflita e confusa, como se esperasse que ele desse uma lição para a serpente. Mas em vez disso, ele continuou em silêncio. Eva olhou para o chão e, ao fazer isso, não viu que Adão assentiu para a criatura. Pois Deus sabe que, no dia em que comerem desta árvore, seus olhos serão abertos, e vocês serão como ele, capazes de discernir o bem do mal. Isso era verdade? Lilith não sabia ao certo. Não era isso que se lembrava das escrituras que John lera para ela. Ou talvez ela não tivesse entendido bem. Adão permanecia em silêncio e imóvel, aguardando a resposta de Eva. Ela olhou primeiro para um e depois para o outro, então para a árvore repleta de frutos. Quando Lilith fez menção de impedir Eva, sentiu a mão de Rael em seu ombro. Você está aqui para testemunhar, disse o cantor num tom grave. Lilith recuou, sentindo-se frustrada e impotente. Eva se aproximava lentamente da árvore, como se uma luta interna entre desconfiança e desejo eclodisse dentro dela. Adão seguiu Eva e ela interpretou isso como um sinal de encorajamento. A árvore era linda, hipnotizante e oferecia promessa de frutos doces, mas acima de tudo parecia o caminho mais curto para saciar seus anseios. Como a vontade de ser como Deus poderia não ser uma coisa boa? Não era este o destino deles? Discernir o bem do mal, tornar-se sábios e poderosos? Ali estava uma maneira simples de provar o valor deles, de cumprir os desígnios de Deus e de assumir seu domínio sobre toda a criação. Como era belo esse desejo profundo de ser como Deus. Eva estendeu o braço, ainda titubeante, até seus dedos roçarem levemente a casca da fruta, e logo puxou de volta. Nada aconteceu. A serpente tinha falado a verdade. Eles não morreriam se a tocassem. Ela tornou a esticar a mão, mas desta vez agarrou o figo com força e o arrancou do ramo. Lilith sentiu um cheiro doce e pungente quando Eva abriu o lindo fruto com as mãos. Ela o ofereceu a Adão, que o recusou, para ver que ela o provasse primeiro. Ela o levou devagar à boca, deu uma mordida, mastigou e engoliu. Então estendeu a outra metade a Adão, que também a comeu. Eva sorriu enquanto o caldo da fruta suculenta escorria pelo seu queixo, mas logo em seguida sentiu uma pontada no estômago. O pânico nublou seus olhos. Adão sentiu o mesmo encolhendo-se. O gosto doce em sua boca se tornou amargo em seu interior. Eles tinham comido o fruto proibido. E a morte parecia a consequência dessa escolha. A luz que cobria seus corpos havia desaparecido e eles ficaram totalmente expostos. Eva se encolheu no chão, as lágrimas rolando em profusão pela sua face. Adão se agachou ao seu lado e falou em tom de súplica. Isha, você não entende. O que está feito, e nosso domínio começa agora. Precisamos romper as amarras que nos prendem à ignorância e à dependência. Como poderíamos dominar algo sem ter conhecimento do bem e do mal? Agora somos como Deus, e essa liberdade é boa. Enquanto Eva revirava os olhos, furiosa e envergonhada, Lilith tapava a própria boca, tentando conter o pensar que sentia. Estava tudo errado, tudo perdido. Não é bom estar exposto e desprotegido, afirmou Adão, deixando Eva gemendo sozinha no chão. Pouco depois, ele retornou com seu punhal. Lilith arquejou de espanto quando reconheceu a matiara. Adão começou a cortar os ramos mais baixos da árvore, entregando-os a Eva.
Em silêncio, ela arrancou as folhas e entrelaçou-as. Lágrimas escorriam pelo rosto dela quando o casal se vestia para cobrir sua nudez. Podemos ter sido abandonados, mas não somos mais tolos, disse Adão. Eva continuou calada. Durante algum tempo, eles ficaram apenas sentados no chão, encostados na figueira. Adão girava o punhal para lá e para cá em suas mãos, o rosto franzido sem dizer uma única palavra. Espere aqui, disse ele por fim. Eu já volto. Então ele se levantou, atravessou o descampado e sumiu na floresta. Eva não o observou enquanto ele se afastava. Quando Lilith deu um passo à frente para consolar a jovem, a serpente sibilou e Rael se colocou entre as duas. O veneno que pulsava no corpo de Lily recordou-lhe o seu poder, de modo que ela recuou. Muito tempo depois, Adão voltou-se e se agachou ao lado de Eva, ofegante, suado e coberto com o que parecia ser sangue. Eva saltou de pé, preocupada. O que aconteceu? Eu tentei consertar as coisas, Isha. O peito e os braços dele estavam lacerados, uma das mãos ainda agarrada ao punhal, que estava sujo de sangue até o cabo. Consertar as coisas? Como? Este sangue é seu? Não, exclamou ele, ainda respirando com dificuldade. Não é o meu sangue. Eu fui destruir aquela árvore da vida. Você ficou louco? Por que faria uma coisa dessas? Perguntou ela horrorizada. Isha, ela é uma tentação. Não precisamos dela. Tentei derrubá-la, mas não consegui. Desabafou como uma ponta de ressignição na voz. Arranquei toda a sua folhagem e seus frutos. Deixei-a nua, apenas com 2 galhos podados, um de cada lado. O que deu em você é a árvore da vida. Se existe alguma esperança para nós, está aqui, disse ele, batendo no tronco da figueira. Essa é a nossa árvore da vida, nossa esperança. Os frutos e as sementes dela estão plantados bem no fundo de nós. Eva fechou os olhos, inspirando com força, como se lutasse para respirar. Adão, que sangue é este? Repetiu ela. Aquela árvore imprestável pertence a Deus, que em breve virá nos matar. Pensei que se oferecesse à árvore da vida outra morte no lugar da nossa, o sangue dela talvez pudesse expiar nossa transgressão, confessou Adão. O que você fez? Gritou ela em desespero. De quem é este sangue? Ele tapou a boca de Eva com a mão para calá-la. Silêncio, ordenou ele, cheio de pavor nos olhos. Ouça. Lilith também conseguiu ouvir o som se aproximando, e da mesma forma foi invadida pelo medo. Adonai e Elohim estavam vindo na direção deles dentro de Ruach. O que pouco antes tinha sido uma brisa refrescante de afeto, agora era uma violenta tempestade de fogo. Aterrorizados, Adão e Eva subiram na árvore. Eles estão escondendo sua desobediência pela vergonha de terem sido descobertos, cantou Rael para Lilith. Estão tentando desaparecer, misturando-se ao bem e ao mal. Mas não era um terror que os perseguia, e sim um coração partido. E o vento não trazia fúria e revolta, mas um cântico profundamente triste. Parados à beira do descampado, Elohim e Adonai chamaram envoltos pelo vento de Ruach. Adão, onde você está? O grito veio do cofre e fez John cair da cama. Há algo errado com a testemunha. Socorro! John se vestiu rapidamente e foi correndo até o cofre. Chegando lá, ficou perplexo com a cena que se desenrolava. Deitada na câmara da testemunha, Lili se debatia em convulsões. Sua cadeira de rodas estava reclinada como uma cama e nivelada com o sofá, como se Lilith tivesse rolado de um lado para o outro. John virou-se de lado e limpou o vômito que bloqueava suas vias respiratórias. Gerald e Anita chegaram logo em seguida. Simon andava de um lado para o outro. Eu vim conferir uma coisa no estúdio e ouvi um barulho, então a encontrei aqui. Não sabia o que fazer. Não fui treinado para lidar com isso. Acalme-se, Simon, disse Anita. Graças a Deus você estava perto o suficiente para ouvir. Mais um minuto e poderia ter acontecido uma tragédia. Ela está ardendo em febre, balbuciou John enquanto Simon se recolhia para um dos cantos do quarto. Raiva e medo ardiam em seu peito. Onde ela estava com a cabeça para vir sozinha até aqui embaixo? Você acha que deveríamos levá-la para outro lugar? Perguntou Anita. Ela vai precisar ser examinada por um especialista, alguém em que você confie o suficiente para ter acesso ao cofre.
A maneira mais rápida de obter ajuda seria transportá-la para a superfície usando a sala dos mapas, afirmou ele. Precisamos fazer alguma coisa logo, ou Lily não vai sobreviver. Imediatamente eles começaram a agir. Lily foi colocada de volta em sua cama e levada para a sala dos mapas. Anita, Gerald, será que vocês podem pegar nossas coisas antes de voltar à superfície? As minhas, de Lily e as de Simon? Pediu John. Posso fazer isso, ofereceu-se Simon. Morro de medo de ser teletransportado e... Não, quero você comigo, disse John com firmeza. Posso precisar da sua juventude e sua força. Sabemos que o refúgio foi invadido, mas ainda não temos ideia do que isso significa. Simon pareceu não gostar nem um pouco da ideia, mas foi assim que ficou decidido. Gerald, quando você e Anita estiverem prontos, peguem nossas coisas e usem um desses triângulos para tocar este ponto do mapa. Não se preocupe em encontrar um receptáculo, pois eles serão enviados de volta para cá sozinhos, passado 10 minutos. De qualquer forma, nenhum de nós voltará tão cedo. Depois que eles partiram, John se aproximou do painel ao lado do mapa e começou a inserir algo na tela. O que está fazendo? Exigiu saber Simon. Não há tempo para isso. Precisamos ir agora mesmo. Só mais um instante. Estou notificando os curadores e notificando os códigos de acesso à compra. Todo cuidado é pouco, não acha? Algo no fato de Simon ter encontrado Lily e em sua relutância de sair dali havia deixado John desconfiado, mas ele não sabia exatamente o porquê. Você primeiro, Simon. Irei logo em seguida. Simon pegou um triângulo. Toca aqui, instruiu John. O sábio obedeceu e sumiu imediatamente. Eu devia ter enviado você para outro planeta, pensou John. Depois ele colocou um triângulo na mão de Lily e levou a mão dela até o mapa. Ele fechou os olhos e, quando os abriu novamente, ambos estavam de volta à superfície, no quarto em que Lily passara tantos meses em recuperação. Letty já estava lá com as cuidadoras. Não havia mais nada que os homens pudessem fazer. Simon pediu licença para sair e John o observou ir embora. Antes de se retirar, também ele orou por Lily e pediu sabedoria. Um calafrio percorreu o corpo de Lily, mas ela o ignorou. Adão, onde você está? Era um grito desconsolado e um convite, mas também soava como um sinal de danação iminente. O vento começou a soprar entre os galhos da figueira e pelas folhas que Adão e Eva usavam como vestes. Lilith sabia, como eles próprios, que ninguém poderia se esconder daquele Deus. Adão desceu da árvore e se posicionou ao lado da serpente, como se ela pudesse proteger. Eva desceu em seguida, ajoelhando-se e prostrando-se em toda a sua glória arruinada, enquanto lágrimas de angústia escorriam pelo seu rosto. Adão tentou se distanciar de suas escolhas, mas elas se insinuavam até mesmo em sua versão da história. Eu me escondi porque ouvi o som do Senhor no jardim. Estava nu, desprotegido e com medo da sua presença. Quando o Homem Eterno falou, sua voz estava repleta de ternura de um pai. Quem lhe disse que você está nu? Ele estendeu os braços para Adão, que recuou. Este era mais um convite para ele se voltar na direção do amor. O homem, no entanto, se refugiava em seu silêncio. Adão, você comeu da árvore da qual ordenamos que não comesse? Apesar da pergunta difícil, a voz continuava gentil e convidativa. Uma nova oferta de aproximação e reconciliação. Adão ficou indignado e se defendeu apontando o dedo para o rosto de Adonai. A mulher que o Senhor colocou aqui me deu o fruto da árvore. Por isso o comi. A acusação pairou no ar. O homem havia se tornado juiz de Deus e declarava que Deus agira com má intenção. Mas essa acusação grotesca finalmente desmascarou a escuridão do afastamento de Adão, revelando de maneira clara o que ele já havia expressado através da serpente. Sua rebelião orgulhosa e egoísta tinha sido exposta. E no ataque dele contra Deus, a mulher ouviu a mesma voz de acusação que saía da boca da serpente, que fora a fonte de toda a confusão. Eva compreendeu tudo. Ela havia sido traída e agora estava sendo culpada por Adão de algo que ele havia concebido com seu próprio peito. Lilith estava furiosa, mas era incapaz de fazer outra coisa que não fosse ouvir e ferver de raiva. Como Eva pôde ter sido tão ingênua a ponto de entregar seu coração a Adão? E como Adão pôde se afastar de sua maior alegria e depois depositar a culpa nos ombros dela? Deus não respondeu no mesmo tom. Adonai não fez nenhuma acusação. Em vez disso, virou-se e estendeu as mãos para Eva. O que você fez? Perguntou ele, com o rosto ardendo em ira. Eva olhou para Adão.
parado com os braços cruzados ao lado de sua serpente guardiã. Virando a sua face para Deus, ela estendeu as próprias mãos para aceitar as dele. Chorando, puxou-as para seu rosto e pôs-se a beijá-las. Então, olhando dentro dos olhos de Adonai, ela contou a dolorosa verdade. A serpente me enganou, e eu comi o fruto. Deus beijou-lhe a testa, aceitando sua confissão. E então se virou para a serpente a fim de confrontá-la. A criatura se retraiu. Suas escamas espalham a presença do fogo e do vento de Deus. As 9 pedras em sua coroa também refletindo uma luz brilhante. A centímetros da cabeça da criatura, o homem eterno fez uma declaração não só para ela, mas para todas as forças sombrias que aquela serpente encorajaria e fortaleceria por causa do afastamento de Adão. Por conta do que fez a mulher, você será amaldiçoada como nenhum outro animal em toda a criação. Sua existência se resumirá a rastejar-se sobre seu ventre enquanto se alimenta da poeira da morte. A poeira é deixada para trás pelo seu afastamento deste homem. A serpente diminuiu de tamanho e tombou no chão. A coroa caiu rolando de sua cabeça até Adonai apará-la com o pé. E além disso, declarou o homem eterno: estabelecerei uma hostilidade entre você e a mulher, entre a sua semente e a semente dela. Esta esmagará sua cabeça, enquanto a sua semente ferirá o calcanhar dela. Lilith pressentiu que uma guerra tinha sido declarada. Fronteiras foram traçadas e alianças escolhidas. A mulher assumiu seu lugar ao lado de Deus contra Adão e a serpente. Lilith ainda não tinha feito sua escolha. Deus virou-se para a mulher e falou com tristeza e brandura. A cilada e traição a que foi submetida aumentarão sua dor e sua angústia. Será com agonia e sofrimento espiritual que dará à luz seus filhos. E quando voltar sua face para o homem, ele a dominará. Outro calafrio percorreu o corpo de Lilith, dessa vez infiltrando-se até o seu âmago. Ela tremia. O que Adonai disse parecia impossível. Como Eva poderia se voltar para Adão depois de tudo que ele tinha feito? Mas foi nesse instante que ela finalmente encontrou uma maneira de mudar a história. Embora não tivesse sido capaz de impedir que Adão virasse a face, poderia encontrar um modo de evitar que Eva fizesse o mesmo. Adonai esperou que a mulher assimilasse suas palavras antes de se voltar para Adão. Ele se aproximou com as mãos estendidas para o filho, como havia feito com a mulher. Amor e ternura banhavam suas lágrimas, as lágrimas escorrendo de seus olhos. Adão virou a face na direção oposta. Meu filho, como você deu ouvidos à mulher e não a mim? E comeu do fruto da árvore da qual ordenei que não comesse, amaldiçoarei essa terra. Você não apenas comeu uma transgressão, como ocultou a maldade em seu coração. Com agonia e sofrimento, você tentará extrair o pão do solo do qual foi criado. Mas ele se rebelará contra você com espinhos e ervas daninhas. Com o suor do seu rosto, você deixará meu repouso para se alimentar do seu trabalho, até ser consumido pelo próprio solo, porque do pó você veio e ao pó voltará. Enquanto Deus declamava sua promessa, Lilith sentia que toda a criação gemia e se condoía de angústia. Então se aproximou de Eva, hesitante. Os olhos dele ardiam de raiva e agonia, mas evitavam os dela. Pediu perdão com as palmas das mãos erguidas. Eva se recusou a tocá-lo. Reconheço diante de toda a criação, falou Adonai, ainda sem olhar nos olhos dela, que o meu nome não é Eshá, que o seu nome não é Eshá. Eu agora estou morto, mas você é Eva, pois é a mãe dos vivos. A humildade de Adão não aplacou a intensidade da fúria da mulher. Tampouco foi suficiente para diminuir o abismo que havia se aberto entre eles. Isto é para vocês. Era Adonai quem falava, estendendo roupas feitas de peles de animais. É melhor que estejam vestidos com essas roupas do que escondidos com a proteção que acreditam que essa árvore oferece. Titubeante, Adão estendeu a mão e aceitou o que Deus lhe oferecia. De onde saíram essas roupas? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Adão, essas peles são dos animais que você amaldiçoou, abateu e deixou empalados na árvore da vida. Você está coberto com o sangue deles, então deixe que cubram seu corpo. Eu estava com medo e envergonhado, tentou explicar Adão. Não sabia o que fazer. Pensei que o derramamento de sangue pudesse ser a vida que cobriria minha morte e fosse agradá-lo. Sua voz era grave, ainda maculada pela acusação, mas também carregada um tom de súplica. Não somos nós, mas você quem precisa de um sacrifício, respondeu Adonai com suavidade. Adão, o que você começou, um dia eu irei terminar.
Então Adonai ergueu a mão e fez outra declaração: Vem, Adão. Se tornou como um de nós, conhecendo bem e o mal. Mas ele não deve estender a mão para apanhar e comer do fruto da árvore da vida. Ou combinará luz e escuridão, vida e morte, liberdade e rebelião. E sua morte será eterna. Voltando-se novamente para Adão, Deus falou com ternura. Meu filho, você não pode mais viver com alegria na presença daquele em quem não confia e deixou de amar. A escuridão do seu afastamento está em guerra com todas as coisas que são luz. Para que possa retornar, você deve partir, mas prometo que não o abandonarei. O vento começou a rodopiar em volta da grande figueira. Afastando-se Lilith, observou espantada a brisa suave de Roache transformar-se em um violento tornado. Com um grunhido, ela se envolveu ao redor do tronco, então o arrancou totalmente da terra, levando consigo todas as suas raízes, frutos e folhas. Como uma erva daninha, ela foi arrancada e carregada para longe, em direção à fronteira oeste do jardim. Adão, explicou Adonai, em seu domínio você escolheu aquela árvore, então ela lhe pertence. A árvore da vida crescerá para sempre dentro do Éden, e será a árvore para a cura das nações. Adão compreendeu. O que devo fazer? Perguntou ele. Você trabalhará incessantemente a terra da qual foi tirado. Cuidará dela como se fosse sua vida e se fosse fonte de sustento. Exigirá que ela lhe dê fruto, tudo o que só pode encontrar no relacionamento face a face conosco. E você e seus descendentes lutarão por essa terra até o dia em que você se voltar novamente para nós. Adão, Eva e Deus caminharam até a fronteira oeste do Éden e Lilith o seguiu, a serpente acompanhando-os em silêncio. De novo, o homem eterno tentou tomar a mão do seu filho, mas Adão o evitou mais uma vez. Você deveria ter me impedido, murmurou ele. Seria melhor nunca ter vivido do que continuar a existir na morte sozinho. Sozinho não, meu filho. Nós nunca o abandonaremos ou renegaremos, mas a sombra do seu afastamento ocultará nossa face de você. Nesse momento, Adão quase cedeu, mas preferiu agarrar-se ao seu orgulho. Caminharam mais um pouco até que ele perguntou: E a serpente? Esta criatura partirá com você. Não há lugar no Éden para acusadores ou transgressores. Ao acreditar em suas próprias mentiras, você desencadeou e deu poder a um terror violento e ardiloso. Escolheu-o como seu companheiro e provedor. Ele criará para você bestas destrutivas, donas de um poder devastador. Em troca da promessa de segurança e controle, você lhe oferecerá adoração e obediência. Adão, nosso amor não protegerá das consequências das suas escolhas. Nós o honramos e respeitamos, então nos submetemos a você. No entanto, também revelaremos um propósito para o seu afastamento. Um dia, vamos redimir a sua tragédia e a serpente dentro de você será esmagada. Assim que alcançarem as gigantescas cascatas de luz que rugiam como quedas d'água, Adão e Eva atravessaram a fronteira do Éden. Eva e Lilith pararam antes de chegar ao muro, assistindo ao desenrolar da cena de dentro da segurança do jardim. Eva chamou Adão. Ao gritar o nome dela cheio de desespero, ele entendeu tudo. Aquela mulher tinha sido a encarnação do amor de Deus, mas ele escolhera estar sozinho ao ficar ao lado dela. Esse amor traído e destroçado por seu afastamento egoísta era a maior de suas perdas. Virando-se para Deus, falou entre lágrimas: O Senhor prometeu que a semente de Eva esmagaria a cabeça da serpente. Como isso poderá acontecer? Isso, meu filho, é um mistério que ainda será revelado. 2 querubins surgiram, desembainhando suas espadas, e tocaram a fronteira. O que antes parecia água tornou-se uma fornalha flamejante. Eles assumiram seus postos como sentinelas. De dentro para fora, é possível passar como se os muros fossem de água, mas o retorno a Éden é feito através de um muro de fogo, afirmou Adonai. Adão, essa é outra promessa. Esses guardiões protegem o caminho de volta à árvore da vida. O homem eterno fez menção novamente de pousar a mão sobre o ombro de Adão, e desta vez o filho não se desvencilhou ou recuou, mas também não virou a face de volta para ele. Adão, desde antes da sua criação, nós o amamos. Com o passar do tempo, você se esquecerá disso. Mas sejam quais forem suas escolhas, elas nunca diminuirão essa verdade. Nós o amamos agora e amaremos para sempre. E seremos o caminho para você voltar para casa. Quando Adão tentou tocar a mão de Adonai, ele havia desaparecido. Como um suspiro, deixou-se cair no chão. A serpente observando-o à distância. Dentro do Éden, Adonai apanhou a coroa da serpente e tirou
uma a uma as pedras de seus nichos. De dentro da luz que o envolvia, ele sacou mais uma pedra, a 10ª. Elohim fez surgir outro, e Ruach, que soprava em forma de vento, lhe entregou a 12ª. Então Adonai cantou para o céu, e pôs-se a girar e rodopiar até se tornar um borrão. 12 pedras preciosas de brilho multicolor explodiram de dentro dele, 3 para cada ponto cardeal. Colidindo com as fronteiras do Éden, detonaram arco-íris de música colorida. Diante de uma muralha de fogo, Adão se levantou e começou a gritar: Eva! Ele chamou sem parar até perder o fôlego. Eva, se é que isso é possível, você poderia me perdoar. Sua voz agora não passava de um sussurro. Do lado de dentro das muralhas de água, Eva e Deus, assim como Lilith, ouviam os apelos desesperados de Adão. Até que, exausto, ele deu as costas ao muro e encarou sua desolação.